novo Vasco, o Vascão da Gama vence a equipe do Santos. Vasco evolui tática, técnica e fisicamente nesse jogo. E o Vasco vai cheio de moral ao Peru para poder enfrentar o Melgar lá em Arequipa. A gente vai falar muito aí sobre esse jogo de ontem, sequência do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro e também ali na Copa Sul-Americana. E torcedor do Vasco, fique feliz, porque o Santos Futebol Clube não é qualquer equipe. E eu vou te provar neste vídeo que houve evoluções aí no time do Vasco da Gama. Então, com aquela alegria no coração, com aquele amor, nos comentários eu gostaria, por gentileza, de ver pelo menos 50 Vasco aí nos comentários. 50, certo? E o seguinte, peço a você, encarecidamente, que está chegando aqui pela primeira vez, para você poder se inscrever no nosso canal, porque agora é até dezembro, meu irmão, com a Sula, com a Copa do Brasil e com o Brasileirão. Seguinte, pessoal, ontem foi uma vitória emblemática do Vasco da Gama, sim. Houve uma mudança de postura muito grande dos gigantes da colina. Por que eu falo isso? Há muito tempo a gente não via o Vasco da Gama ter essa personalidade para virar uma partida. E o Vasco vinha muito mal. O Vasco fez um campeonato estadual muito mal. O Vasco era aquela equipe que tomava um gol, sentia, não conseguia dar a volta por cima. Mas ontem a equipe comandada aí pelo Carille teve personalidade. Claro que o fator casa, o fator do retorno aí da força jovem foi essencial essa sinergia, porque ontem o Santos sentiu o fator São Januário. E, assim, as equipes que vêm jogar com o Vasco da Gama aqui no Rio precisam e devem sentir essa pressão. São Januário é um território hostil e ontem não foi diferente. Mas, por falar aqui do jogo, o Vasco, depois de muito tempo, teve mais posse de bola do que o adversário. E ontem foi o Santos que não tinha o Neymar, que não tinha aí o Soteldo, mas que tinha, sim, alguns jogadores muito interessantes, como o Rousset, como o Bareal, como o Tiquinho Soares, como o Guilherme, jogadores aí que talvez seriam titulares aí na maioria das equipes brasileiras. Então, o Santos tem uma equipe boa. E assim, o Vasco ontem tem 54% de posse de bola. Isso me chamou muito a atenção, que o Vasco trabalhou bastante a bola. O Vasco que tinha a pior média aí dos clubes do Campeonato Brasileiro da Série A, com apenas 8 finalizações. Ontem o Vasco chutou 12 vezes ao gol, então mudou e mudou muita coisa. Os números estão aí comprovando. Agora, o seguinte, eu individualmente destaco aqui alguns atletas do Vasco da Gama, como esse Nuno, que foi um jogador que eu contestei muito a chegada dele, pelo valor que o Vasco da Gama pagou, mas estou aí na fila do perdão, pedindo perdão aí, porque esse rapaz
ele vai agregar muito a esse time do Vasco. É um jogador diferente, é um rapaz que sabe jogar pelo lado de campo, é um rapaz aí que sabe armar, que quebra a linha para fazer gol. E o terceiro jogo aí do Nuno, certo? Ele já meteu 2 gols. E é parâmetro, sim, porque ele jogou contra o Flamengo, meteu gol, e jogou ontem contra o Santos e meteu gol. E assim, o Vasco, quando tem gente para ajudar o Vegete, o resultado foi aquilo que a gente viu ontem. O Vegete dando assistência ali para gol, como foi no gol do Nuno, e o Vegete fazendo o gol. Assim, alguns jogadores do Vasco ainda precisam dizer ao que veio, como é o caso do Felipe Coutinho, que está muito aquém, muito abaixo ainda das expectativas. Mas fica um alento, porque ontem a gente viu um país que fisicamente está muito bem, e jogou muito ontem, deu uma assistência para o Vegete. O Paê ontem foi determinante aí para a vitória do Gigante da Colina. E a gente viu uma zaga ali muito melhor postada com o Maurício Lemos e com o João Vitor, né? O Hugo Moura fazendo ali aquela contenção, então foi muito, muito bom. A tendência é que o Vasco evolua mais, por quê? Todo mundo em forma física, eu entendo que o Tietchan venha a ser titular desse time do Vasco, no lugar do Paulinho, e que o Adson, naturalmente, venha a recuperar a posição de titular no lugar ali do nosso Garé. O Carille começa a ter opções no banco de reserva. E isso é muito bom. Ontem, por exemplo, o Carille fez 3 substituições no time ali que mudou a cara do time. Ele tirou o Coutinho para botar o Paê, tirou o Garré para colocar o Adson e tirou o Paulinho para colocar o Titi. Então, ele começa a ter opções ali no banco de reservas. É claro que o Vasco precisa contratar, se essa diretoria tiver aí ousadia, tá? E contratar mais uns 4 reforços, o Vasco vai melhorar muito aí para a sequência do ano, né? E a gente viu um Santos ali ontem, né? Só para não deixar de falar do Santos, que o Caixinha entregou o jogo também para o Vasco quando tinha o Tiquinho Soares e o Baleal, né, do time. Aí ficou mais fácil a situação. Agora é o seguinte, pessoal, o Vasco vai à equipa, o Carille falou que não vai poupar ninguém, certo? O Vasco viaja hoje no período da parte da tarde, o jogo é na quarta-feira, é uma altitude de 2.500 metros. Se tiver todo mundo legal para poder jogar, certo? Vamos estrear com o time titular mesmo. Eu pergunto para você, você acha que o Vasco da Gama tem que poupar jogador ou não? Deixe aí nos comentários. Agora, uma coisa que ninguém está falando. O nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro é o Corinthians. E o Corinthians, na quarta-feira também, no dia 2, ele vai ter um jogo muito difícil contra o terceiro colocado do campeonato argentino, que é o Huracan. Então, assim, tanto o Vasco vai se cansar, como o Corinthians também vai se cansar. Agora, ficou um alento aí para a torcida do Vasco, a gente vê um novo Vasco aí em campo. Acho que o Vasco tende a se recuperar mais aí depois que alguns jogadores estiverem fisicamente melhores ali, e fiquei feliz. 3 pontos. Algumas pessoas vão falar assim: ah, mas não é para comemorar, está no início. Melhor estrear com o pé direito, vencendo, do que foi nos últimos anos que a gente estreou com derrota. Por quê? O Vasco vai com moral para o Peru e o Vasco vai para Itaquera para a segunda rodada mais tranquilo.
Perfeito? Então, tá aí. Agradeço aí pela atenção de vocês, pela audiência. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Beleza, pessoal? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!